Destaque para as principais economias do mundo e bancos centrais nas decisões de juros de ontem. Isso e mais, agora no nosso Morning Call, dia 19/12 de 2025, por aqui, Max Braga, sim, ainda me recuperando. Vou chegar lá, pessoal. Bora lá então para as notícias. Bom, ontem tivemos então um dia bastante aguardado, né? Tinha bastante coisa para acontecer nos mercados, principalmente por decisões de política monetária, e sim, já estão concretizadas, vamos falar sobre elas agora. E os reflexos delas também agora mais para frente. Então, ontem, a principal era a decisão de política monetária do Banco Europeu, do BCE, e foi manteve, então, né, a estabilidade dos juros em 2% a taxa de depósito, a principal taxa deles lá. Isso já era amplamente esperado pelo mercado, então está em linha, sem sustos, segue o baile. Eu falo mais sobre a Europa porque teve ali no componente ali de todos uma pequena surpresa. Ainda na agenda internacional, os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, dados muito importantes, é o que orienta o Federal Reserve na política monetária, junto com o mandato de emprego, a inflação ali, vieram bem abaixo do esperado, surpreenderam positivamente, inclusive desaceleraram, acabaram marcando 2,7%, enquanto a projeção era de 3,1%, e o dado anterior era de 3,0%, né, 3%, e o núcleo, inclusive, também ficou abaixo do esperado, marcou 2,6% na comparação anual, e a expectativa era de 3% também. Então, esses números aí reforçam aí a percepção que sim, que o Federal Reserve pode continuar cortando juros, tá? Interessante. Tá andando bem a questão lá nos Estados Unidos. Bom, na sexta-feira, hoje já, falando já de hoje, agenda doméstica, tem uma concentração de dados externos brasileiro importantes. Vamos acompanhar então a divulgação do investimento estrangeiro direto, que no mês passado somou 10 bilhões de dólares, e o resultado das transações correntes, que no mês passado houve um déficit, né? Devemos 5,2 bilhões de dólares em outubro. Então, esperamos que esses números venham melhores para esse mês. Esses números são importantes para a dinâmica de financiamento externo, sustentabilidade do balanço de pagamentos, tá bom? Bom, já falei um pouquinho sobre Estados Unidos, vamos falar um pouquinho também sobre os mercados do dia de ontem. Houveram uma recuperação aí depois de alguns dias de perda. Os índices acionários ficaram no campo positivo lá nos Estados Unidos. O Dow Jones registrou alta de 0,14%, o S&P subiu 0,79% e a Nasdaq teve um dia de alta um pouco maior, 1,38%, apagando parte ali das perdas que tinha acumulado, que ainda está acumulada no mês, tá? No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,38% aos 157.923 pontos. E os destaques de alta ficaram com Brava Energia 6,16%, Suzano Papel, né, 5,74%, e os destaques de queda ficaram com Direta 3,78% e Natura 2,59%, tá, pessoal? Então, esses são os dados prioritários de ontem, e aí já para entender um pouquinho, já na entrada da sexta-feira, né, os mercados operam mistos ali, sem uma direção muito certa, mas o setor de tecnologia ontem nos Estados Unidos deu uma contribuição aí para o bom desempenho, então, das ações, né? A, a questão ficou em torno, então, da Micron Technology, falei sobre ela ontem, divulgou as suas projeções e foram bem mais robustas sobre receita no trimestre atual. Inclusive, a companhia afirmou ali, demonstrou que a demanda deve permanecer substancialmente acima da oferta no curto prazo.
Má notícia para quem compra tecnologia para usar em casa, tá? Tudo tá ficando mais caro justamente por causa da inteligência artificial, a demanda sobre isso. E, no caso, essa notícia ajudou a baixar um pouquinho ali aquelas incertezas sobre o mercado de inteligência artificial, e com isso, né, o grupo conhecido de ações como as Sete Magníficas, as ações de tecnologia, fecharam o dia em alta, tá? Bom, hoje então, Dow Jones Futuro opera perto do 0 a 0 ali, mais do campo negativo, 0,07. Dow Jones Futuro 0,19 de alta, Nasdaq Futuro 0,37 de alta também. Os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam em alta ontem, com destaque então para as ações do Japão e sim a decisão de aumento de juros lá no Japão desde 1995, longe, hein? Nossa, nesse tempo a gente tinha até uma seleção brasileira ainda. É, Foi então o aumento de juros de 0,75%, né? Na verdade, os juros foi para 0,75%, como eu disse ontem, estava também já em linha ali esperado pelos economistas, tá? Xangai então fechou em alta de 0,36, o Japão 1,03, Hong Kong 0,75, Índia 0,63 e Austrália 0,39. Agora, na Europa, tem algumas coisas ali a analisar, né? Os investidores aguardam ainda as decisões sobre os juros, negociações orçamentárias na França. Sempre é França, né? Então, o dia foi marcado pelo anúncio dos principais bancos ali, de centrais da região, Inglaterra, Europeu, etc. A exceção ficou, então, com o Banco Central Britânico, que acabou cortando a taxa, então, em 0,25 pontos base, né, 0,25%, enquanto todos os outros demais bancos optaram por manter as taxas como estavam. Então, quem destoou foi só o Banco Central Britânico. Também ainda é tratado como um bloco, mas nem é mais bloco, né? Então, enfim. Agora, no campo político, né, a coisa se volta ali para a França novamente. Parlamentares ali iniciam mais uma disputa no Congresso sobre o orçamento de 2026. E vejam, né, temos componentes ideológicos, divergências ideológicas que elevam ali todo o risco de impasse. Será que alguém lembra disso? Alguma coisa aqui no Brasil? Acho que não, né? Enfim, está nessa esteira agora, e enquanto isso não for decidido, não fica feito, né, como que vai ser o endividamento do próximo ano, e não tem um orçamento definitivo aprovado. Enfim, sempre a França, né? Bom, estoque 600, 0,07% de alta, Alemanha 0,08% de alta, Reino Unido 0,10 de alta, França 0,12 de alta e MIB da Itália 0,22. Todo mundo opera também ali no terreno positivo ainda no dia de hoje. As commodities, então, o preço do petróleo operam em baixa, né, caminhando para a segunda semana consecutiva de baixa. Preocupações são as mesmas. Crescente oferta, né, muita oferta, e potenciais interrupções de fornecimento. Não mudou nada. E as cotações do minério de ferro na China encerraram a semana em alta também. A expectativa é que as siderúrgicas da China acelerem o abastecimento de matéria-prima, mas até agora nada disso, né? E ainda vai ter lá o feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro, enfim, até lá vamos ver o que vai acontecer. Petróleo Brent, então, referência para a nossa Petrobras, 0,05% de queda aos 59 dólares e 79 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian fechou a 0,52% de alta. O Bitcoin saiu uma recuperação aí, mas não conseguiu ainda vencer novamente a barreira dos 90 mil dólares. Está agora, nesse momento, a 3,64 de alta, aos 88.018 dólares a unidade. Tá bom, pessoal? Ufa,
Esse era o vídeo então de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, comenta, enfim, ajudem ao crescimento do canal, que é importante. Informações do mercado financeiro, as pessoas precisam disso, mas é difícil no Brasil. Bom, eu vou me recuperar aqui no final de semana. Para a semana que vem, então, teremos vídeo até a metade da semana, depois Natal. Vamos ver como é que vai ficar no intervalo do Natal aí para o final da semana. Esse ano vai ser tudo enrolado, né? Tudo no meio da semana. E na próxima também assim. Mas por hora é isso então. Bom descanso depois, no final do dia. Tem mais um pouquinho para trabalhar. Sextou depois, pessoal. Bom final de semana. Nos vemos na segunda aqui no Morning Call. Um abraço. Tchau.